Na Ásia, existem 4 países ou 4 estados soberanos que tiveram um feroz e rápido crescimento econômico. Eles são conhecidos como os 4 tigres asiáticos, e hoje falaremos de um desses tigres. Bem-vindos a Hong Kong, a estrela da Ásia, ou, como dizem muitos chineses, a Nova York da Ásia. Hong Kong é uma região autônoma especial administrada pela China. Mas, apesar disso, essa região meio que se governa sozinha e é tão importante que até o governo chinês tem certa cautela na hora de lidar com essa fera econômica. Sem contar que muitas das leis do Partido Comunista não se aplicam a ela. Hong Kong também está entre as 5 cidades mais ricas do mundo e uma das cidades com o maior número de bilionários em todo o mundo. E apesar de ser controlada pela China, as leis em Hong Kong são mais abertas e até as redes sociais são permitidas. Ou pelo menos eram, até 2020. Em Hong Kong há uma política de tolerância zero com as drogas. Porém, a ilha guarda uma estranha ligação com uma das drogas mais famosas do mundo. Qual é a história de Hong Kong? Por que essa cidade é tão diferente de outras cidades chinesas? Qual a relação de Hong Kong com as drogas? Como vivem as pessoas nesse lugar? Por que o crescimento de Hong Kong preocupa a China? E o que o ator Jackie Chan tem a ver com os protestos de 2019? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. E esse é o canal Rafael Scapella, o canal que, ao invés de pedir, prefere conquistar seu like e inscrição, produzindo um conteúdo que te faz rever seus conceitos. O idioma falado na China é diferente do idioma falado em Hong Kong. Na China, o idioma oficial é o mandarim e o idioma oficial de Hong Kong é o cantonês. O mandarim é ensinado nas escolas de Hong Kong, mas no dia a dia as pessoas usam mais o cantonês e o inglês, que também é muito usado na ilha. E falando em inglês, também é possível fazer curso ou até faculdades usando apenas o inglês em muitas universidades de Hong Kong. Geograficamente, podemos dizer que Hong Kong está localizada em uma das rotas comerciais mais importantes do mundo, mais precisamente na costa sul da China. E o território de Hong Kong não se limita à ilha a qual eu tenho me referido aqui. Sua área é de 1.100 km², um pouco menor que a cidade do Rio de Janeiro, e sua população é de quase 8 milhões de habitantes. Atualmente, a ilha de Hong Kong tem uma importância especial, tanto para o mundo quanto para a China. E para você ter uma ideia, o PIB nominal dessa região administrativa supera o de países independentes como Chile, Uruguai e Moldávia. Isso falando em números absolutos. Ao considerar o PPC per capita, vemos que Hong Kong tem um poder de compra quase 2 vezes maior que o de Portugal e quase 4 vezes maior que a média brasileira. Mas precisamos voltar um pouco no tempo para entender como uma região pobre que abrigava refugiados se tornou tão rica e importante para a economia global. Hong Kong já era uma região habitada desde sempre, digamos. Mas, para ser mais preciso, foram encontrados aqui artefatos e registros datados do Paleolítico. Muitas dinastias governaram a região durante séculos e até milênios. Mas o jogo começou a virar logo no início do século XIX. O Império Chinês estava em decadência, mas eles tinham de sobra matéria-prima, como seda, muitos chás e, falando em chá, o nome Hong Kong significa Porto Aromático ou Porto das Especiarias. A região também era conhecida por causa de suas porcelanas. E sim, me refiro àquelas porcelanas chinesas caríssimas que vemos em museus e filmes. Não é à toa que esses objetos em inglês são chamados de China ou China. E falando em inglês, do outro lado do mundo havia o Império Britânico, o qual estava em constante crescimento e queria negociar. Mas a China do ano 1800 não era muito aberta ao livre comércio. Ou seja, não gostava de comprar nada dos britânicos, mas gostava de vender. Por isso, durante anos, a balança comercial entre China e o Império Britânico não favorecia muito a coroa. Os britânicos não estavam muito contentes com isso, mas um dia acabaram trazendo um produto da Índia que despertou o interesse dos chineses. E esse produto era o ópio, uma droga altamente viciante que era feita à base da papoula. E acreditem, esse produto foi um verdadeiro sucesso. E para você ter uma ideia do quão pesada e viciante é essa droga, saiba que é dela que se originou outra droga bem pesada, a heroína.
Aquela mesmo que você está cansado de ver em filmes americanos e nas cracolândias também. As vendas do ópio estavam bombando na China e Hong Kong era uma espécie de porto de entrada. A produção era tão grande que os britânicos até instalaram armazéns nos portos de Hong Kong, tudo para atender a uma demanda de milhares. Os ingleses estavam ficando cada vez mais ricos, mas isso também trouxe um grande problema de saúde pública na China. O ópio era extremamente viciante e prejudicial à saúde. Ou seja, enquanto os britânicos ficavam cada vez mais ricos, os chineses ficavam cada vez mais pobres e viciados, já que vilarejos e cidades inteiras estavam sendo afetados por causa dessa droga. No ano de 1839, a crise sanitária causada pelo ópio estava sem controle e o governo chinês decidiu banir de vez a comercialização do ópio e até destruiu armazéns em Hong Kong. Porém, o Império Britânico não gostou nada disso, então começou a Primeira Guerra do Ópio. Sim, existiu uma guerra por causa disso. Ela teve início porque os britânicos queriam dar uma de traficantes e os chineses não queriam mais ser usuários. Então, no passado, o Ocidente atormentou a China com o ópio, uma droga física altamente viciante. E agora é a China que atormenta o Ocidente com o TikTok, uma droga digital altamente viciante. Enfim, assunto para outro vídeo. De volta à história. Nessa época, a Inglaterra era uma potência mundial e a China era governada por uma dinastia em decadência. Os chineses tentaram, mas a máquina de guerra britânica não teve muita dificuldade de tomar a ilha. E como a lei da guerra é que quem perde paga a conta, a China foi obrigada a entregar a ilha de Hong Kong para a coroa britânica e ainda teve que pagar uma bela indenização. Mas os chineses não gostaram muito disso e em 1856 uma revanche foi iniciada. Sim, essa foi a Segunda Guerra do Ópio. E se a Primeira Guerra do Ópio já foi desigual, a Segunda então foi um verdadeiro massacre, já que a ex-colônia, Estados Unidos e a antiga rival França se aliaram aos britânicos para lutar contra os chineses, que foram obrigados a aumentar o território cedido aos britânicos. Hong Kong seguiu como colônia britânica, mas os anos se passaram e na década de 80 a região já era um importante centro comercial que havia se desenvolvido sob a tutela inglesa. A China ainda não era uma superpotência, porém já não era tão fraca quanto a China que perdeu a Guerra do Ópio. Então, a China começou a pressionar os britânicos a devolverem Hong Kong, ameaçando até mesmo uma invasão. A coroa britânica dos anos 80 já não era tão agressiva como antes, e para o bem do livre comércio, decidiu entregar Hong Kong para os chineses em 1997. E segundo acordado, a China adotaria o estilo de um governo, dois sistemas, prometendo manter o estilo de vida capitalista por mais 50 anos, além de garantir um elevado grau de autonomia para a região. Os anos seguiram e o crescimento econômico de Hong Kong surpreendia os especialistas, já que não viam mais Hong Kong como uma rica cidade, e sim como um estado quase soberano, com leis bem mais amigáveis e democráticas que as leis do Partido Comunista Chinês. Atualmente, Hong Kong é o maior porto de entrada para a China e um dos mais importantes centros comerciais do mundo. Sua economia se baseia no setor de serviços e na produção de brinquedos, roupas, peças em geral e principalmente eletrônicos. Todos os meses, centenas de milhares de aparelhos eletrônicos saem dos portos de Hong Kong e vão direto para o mundo. Desde aquele fone de ouvido de R$10 que você compra na 25 de março, até os fones mais caros da Xiaomi, que custam centenas de reais. No índice da facilidade de fazer negócios, Hong Kong fica entre os primeiros, perdendo só para Nova Zelândia e Singapura. Além de ser boa para negócios, Hong Kong também é conhecida por ser um paraíso tributário, já que os impostos de renda e sobre empresas são um dos mais baixos do mundo. Boa parte dos brasileiros e outras pessoas pelo mundo estão reclamando dos altos impostos, principalmente dos bens e serviços. Mas em Hong Kong não existe imposto para bens e serviços. Ou seja, você não precisa pagar 3 ou 5 vezes mais por um produto por causa dos altos impostos. Todas essas medidas econômicas serviram como um terreno fértil para o nascimento de bilionários e milionários que existem na ilha, além do crescente número de investidores que sempre estão de olho em novos negócios na região. Outro fator que diferencia essa região da China é a moeda. A moeda de Hong Kong é o dólar de Hong Kong, mas essa moeda não tem dólar apenas no nome.
Ela opera num câmbio vinculado aos Estados Unidos e se submete às regras do mercado internacional, algo bem diferente da moeda chinesa. A China também não interfere nas leis fiscais de Hong Kong, não cobra nenhum tipo de imposto e até a presença das autoridades chinesas e empresas na ilha é mínima. Mas não se engane, o motivo da não interferência chinesa nas leis fiscais de Hong Kong se deve ao fato de que o atual sistema financeiro já beneficia e muito a China, assim como o resto do mundo. E se você planeja visitar a cidade do Bruce Lee, a boa notícia é que, ao contrário da China, em Hong Kong o brasileiro não precisa de visto. Mas morar em Hong Kong custa muito caro. A ilha é conhecida por ter um dos metros quadrados mais caros do mundo. E para você ter um apartamento minúsculo de um quarto, precisará desembolsar mais ou menos R$9.000. De acordo com o site Numbeo, o custo de vida total de Hong Kong, somando o aluguel, é 3 vezes mais alto que o da cidade de São Paulo. Mas existe outro fator natural que eleva os preços na ilha: a falta de espaço. 70% do território de Hong Kong não é habitado, e isso se deve à grande quantidade de montanhas, parques e reservas nacionais. Ou seja, a maioria da população vive nos 30% restantes. A renda per capita de Hong Kong atualmente é de $46.000, superando seu antigo administrador, o Reino Unido, que tem uma renda per capita de $40.000. E mesmo aplicando a paridade do poder de compra, Hong Kong ainda fica na frente do Reino Unido. Hong Kong tem o quarto maior IDH do mundo, ficando atrás apenas da Noruega, Irlanda e Suíça, respectivamente. A China, por comparação, fica na posição 85, empatada com o Brasil. Mas claro, essa é apenas uma média. Brasil e China são países de proporções continentais, onde há cidades com IDH muito alto e muito baixo também. Já no quesito segurança, o índice de homicídio é de 0,2 por 100 mil habitantes, pouco atrás de Singapura e Luxemburgo. Ou seja, um índice baixíssimo, ainda mais considerando que estamos falando de uma megacidade. Para você ter uma ideia, Nova York, que tem quase a mesma população, em 2021 teve um índice de assassinato 27 vezes maior que o de Hong Kong. Mas, como você já deve imaginar, nem tudo é um mar de rosas, principalmente para países ou regiões que têm vizinhos da pesada, como a Rússia, Coreia do Norte ou, no caso de Hong Kong, a China. Em 2019, o governo chinês impôs uma lei de segurança nacional. Um dos pontos da lei visava extraditar presos para a China, onde os julgamentos não são tão justos, digamos. Protestos em massa começaram a acontecer na ilha de Hong Kong. E se tem uma coisa que o governo chinês não gosta, é protesto. Dentro do próprio Partido Comunista já existem maneiras de lidar com protestos, ou seja, afastar a imprensa estrangeira e fazer o uso da força. E em Hong Kong não foi diferente. Jornais estrangeiros foram fechados, jornalistas foram presos ou tiveram que fugir e manifestantes foram violentamente reprimidos. Na época, até o astro Jackie Chan entrou no meio da confusão. Jackie Chan nasceu em Hong Kong e era muito querido na Ásia e principalmente em Hong Kong. Mas o ator declarou publicamente apoio ao governo chinês, justamente quando a China reprimia os protestos de forma violenta. Atualmente, o ator não é mais tão bem visto em Hong Kong. A situação segue quase normal, mas protestos ainda são proibidos e muitas redes sociais pararam seus serviços na região. Será que, se ainda estivesse vivo, o legendário Bruce Lee, também de Hong Kong, compartilharia da mesma visão que Jackie Chan? Não sabemos, mas é improvável que, assim como Bruce Lee, Jackie Chan também tenha a honra de ver sua estátua erguida em Hong Kong. Enfim, a China passou a controlar Hong Kong de forma mais dura. Porém, isso teve um grande preço. Taiwan, que até então tolerava a China continental, agora vê os chineses com mais desconfiança do que antes. E até recusou a proposta feita pelo governo chinês, de 2 sistemas e um governo. A mesma proposta usada para administrar Hong Kong. E é claro que a China não gostou nada dessa recusa e, desde então, as relações entre a China continental e Taiwan não são muito amigáveis. Eu já falei mais sobre essa questão aqui nesse outro vídeo sobre Taiwan. Bem, Hong Kong é um centro financeiro de muita relevância na economia global.
Certamente há algo que o Brasil poderia aprender com o modelo de Hong Kong, adaptado à nossa realidade. Convenhamos, já temos algumas zonas francas, como a de Manaus, e logo, cogitar a existência de zonas econômicas especiais no Brasil não é nada absurdo. Considerando que a instabilidade política e jurídica do Brasil afastam o capital do país, a existência de zonas administrativas especiais seriam mais que uma solução para esse problema. Já imaginou uma ou algumas cidades brasileiras prosperando igual Hong Kong, com a ajuda dos incentivos de estarem numa zona administrativa especial? Já imaginou como isso elevaria a posição e a importância do Brasil no comércio mundial? Eu sei, a ideia pode parecer absurda, mas não é tão absurda quanto a ideia que já implementamos de construir uma capital do zero no meio do nada. Pessoal, na internet há muita gente ganhando dinheiro vendendo cursos sobre como ganhar dinheiro. Eu não tive essa cara de pau, então eu investi em habilidades e trabalho sério. Lá em 2014 eu comecei trabalhando com tradução, dando aulas de inglês online, sendo freelancer aqui e ali, fazendo edições de vídeo, gerenciando propriedades no Airbnb e produzindo conteúdo para o YouTube. Com isso, em 2015 eu já conseguia viver de fontes de renda vindas de trabalho 100% online. E nessa época, o YouTube só me pagava R$300 por mês, ou $100 na época. Ou seja, você não precisa ser youtuber ou influencer digital para ganhar dinheiro pela internet. E conforme meus ganhos foram aumentando, eu fui viajando e passando por mais de 30 países, já que ao trabalhar dessa forma, você tem liberdade geográfica. Até alguns médicos, advogados e professores estão atendendo e dando aulas pela internet. E agora é a sua vez. Construa um portfólio atraente para clientes e empresas. Construa habilidades para trabalhar pela internet. Aprenda como se tornar um freelancer de sucesso. E atenção, esse não é um curso sobre como ganhar dinheiro fácil com maracutaias e esquemas de pirâmide. Não é à toa que o nosso curso tem a palavra profissão no nome. Afinal, é um curso que requer esforço e inteligência. Você pode ficar mais tempo, interagir mais com as pessoas, viajar sem pressa, ter aquela rotina no país, pegar o transporte público, ir para os restaurantes onde as pessoas locais comem, aprender um pouco da língua também. Você pode viver, ter uma rotina no país, então você consegue se aprofundar um pouco mais na cultura local. Esse sou eu na TV, falando sobre trabalho online. E agora, queria falar sobre o assunto diretamente com você. Visite profissãonomade.com.br, é papo sério ou seu dinheiro de volta. E aqui estão 2 vídeos relacionados. Esse vídeo aqui sobre Taiwan e por que a China não quer que o Brasil e outros países reconheçam Taiwan. Ou então esse outro vídeo aqui sobre por que alemães estão fugindo para o Paraguai. É só clicar e assistir. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.